Montoya é piloto. Vamos ver o WhatsApp aí. Não é o meia. Fala, galera do Fox Sport Rádio, beleza? Eu sou o Caio de Araçatuba, São Paulo. Ô, mano, ô, beijo. O que aconteceu com o nosso Corinthians, cara? Eu não aguento mais perder. Tem um 2018 no meu 2019. Não é possível, não tem como, gente. Mas falando sério agora, rapaziada, o Corinthians não consegue dar 3 passes seguidos. Não cria uma jogada em 90 minutos. Só olha o tempo passar no relógio durante o jogo, gente. É 50%, essa culpa é 50% dos jogadores e 50% do Carille, que tá inventando moda demais. Num jogo joga no 4-3-3, aí ele no outro joga no 4-1-4-1, aí no outro joga no 4-4-2, aí ele bota o Ramiro de ponta, bota o Ramiro de segundo volante, bota o Sornoso de segundo volante, bota o Sornoso de ponta. Ele não sabe o que faz. Para de inventar moda, velho. Pergunta pro jogador onde você joga. Você vai jogar ali, pronto, acabou. Bota pra jogar. Quinta-feira tem jogo contra o Racing. E aí, o que a gente tem que esperar desse time? O telespectador ele tem razão na revolta dele. Calou o médio. Eu acho que não existem motivos aí para você começar com caça às bruxas aí. Eu acho que não precisam crucificar o Carille, não precisam começar a apedrejar o técnico do Corinthians, mas já é momento para ele começar a ser cobrado com relação ao rendimento do time, sim. Com um mês de trabalho já dá para você mostrar uma evolução. O Corinthians ele não tem mostrado isso. O Corinthians é um time que agride muito pouco o adversário. O Corinthians é um time que rifa demais a sua bola. E um time que tem o potencial que o Corinthians tem, com jogadores da qualidade desse meio-campo que o Corinthians tem também, eu acho que pode segurar um pouco mais essa bola, trabalhar melhor as jogadas, ser um pouco mais contundente nas chances que cria. Eu acho que o Carille pode ser questionado com relação a isso, sim. Quando eu disse que não daria para jogar junto, na minha ótica, o Wagner Love junto com o Gustavo ou o Bocelli, o Carille disse que daria. No esquema que ele tem adotado, está provado que não é esse esquema que o Wagner Love se encaixa. O Wagner Love, no último jogo, agora contra o Novo Horizontino, ele buscando bola no meio campo. O Wagner Love não é esse tipo de jogador. Como falso 10. Então, mas é que tá, Pascoal, não é a dele, cara. Não é a dele. É claro, ninguém aqui é talvez aí isento de críticas, aí como nós somos criticados também. Eu acho que o técnico do Corinthians também pode ser. Ele tem algumas coisas ali que vira e mexe a gente acaba contestando. Por exemplo, criticou no domingo, mano. Mas ali eram 4, 5 pessoas, não era a torcida do Corinthians, né, Pascoal? Ali eram 4, 5 revoltados aí que saíram bravos com a partida e tem direito também e começaram a criticar o Carille. Mas, por exemplo, o Sornosa já mostrou que aberto não é um cara que rende. O Matheus Vital jogando aberto não é um cara que rende. Ele coloca aquele cara de lado de campo ali para cobrir lateral. O Sornosa faz isso? Não faz. O Vital faz isso? Não faz. Ou você acaba sacrificando os jogadores. O Vital não jogou, o Palmeiras jogou um pouco mais aberto, né? Que ele tinha o Jadson e fez um bom jogo. Mas é que tá, justamente por isso. O Matheus Vital, quando o Jadson tá jogando, ele não consegue jogar na posição que ele rende mais, que é centralizado. Então ele tá sendo deslocado. E com isso você acaba perdendo um jogador de qualidade. O Corinthians tem quantos meias? Tem Matheus Vital, tem Arauz, tem Pedrinho, tem todo mundo tem que vestir a camisa do Palmeiras do outro lado. Tem Jadson. O Corinthians tem 5 meias. Ele está enumerando aqui. O Corinthians tem 5 meias. Mas aquele esquema contra o Palmeiras, por exemplo, ele jogou com o Sornosa, com o Jadson e com o Matheus Vital. Sim. São 3 caras que não têm profundidade, não são rápidos para puxar um contra-ataque. Mas qual é o jogador que dá profundidade ao time do Corinthians? O Cleison dá profundidade, o Pedrinho dá profundidade. Pedrinho não. É tido como meia pelo Carille. É um cara que faz jogada de fundo, o Carille diz que ele é meia, ele briga como meia. Não, o Pedrinho não pode ser meia, tá louco, imagina. Se o cara ele falar que o Pedrinho é meia, para tudo. Ele falou que na base ele jogou assim. O que você foi fazer na Arábia? O Carille, eu tô dizendo pra você, o Carille já disse... voltar falando que o Pedrinho é meia, o que ele foi fazer na Arábia, então? Pedrinho é atacante. Treinar time de camelo? Não é possível. Um Carille, Pedrinho é atacante dos bons e atacante agudo. Que é o atacante de profundidade, é o beirada, é o menino para fazer, ali às vezes, o suporte ao centroavante. O menino que veio da Ponte Preta é um cara que tem profundidade. André Luiz. O André Luiz. O Mosquito. Eu não estou questionando aqui qualidade técnica, eu estou falando característica de jogadores aí. Mas são caras que fazem jogadas de linha de fundo, são jogadores mais rápidos. Não dá para exigir isso de um cara como o Sornosa. Não dá para exigir isso do Wagner Love. O Wagner Love ele tem que estar dentro da área para receber a bola, Pascoal. Não é fazendo cruzamento. Agora deixa eu fazer uma outra. Você tá falando, a gente está falando do meio campo para frente. E para trás. Para trás, Pascoal, primeiro, um outro equívoco do Carille. Os últimos 9 gols, 7 de bola cruzada na área. Sim, é uma falha grave, inclusive de um cara que treinou a defesa do time do Mano Menezes e depois, posteriormente, treinou a defesa do time do Tite também. Eu esperava que esse problema já tivesse solucionado na mão do Carille, mas ainda não está. Mas eu acho que um outro grave erro do Carille é quando ele diz, na minha zaga é o Henrique mais um. Não dá. Na minha visão, o Henrique é o pior zagueiro que o Corinthians tem hoje no elenco. O melhor zagueiro na atividade que o Corinthians tem no elenco hoje não está jogando. Ou joga pouco, que é o Marlon. Não, jogou esse jogo aí contra o Novo Horizontino. Jogou bem pra caramba. Joga pouco. É o melhor zagueiro que o Corinthians tem no elenco hoje. Eu também já falei isso. Ele é o melhor zagueiro do Corinthians. Tem que ser o Marlon e mais um. Pode ser o Marlon e o Manuel, pode ser o Marlon e o Pedro Henrique, pode ser o Marlon e o Léo Santos, pode ser o Marlon com qualquer um.
Mas o Henrique hoje não dá, Pascoal. A minha defesa é Marlon, minha zaga é Marlon e Pedro Henrique. Eu também acho o Pedro Henrique bom zagueiro. Os dois que jogaram contra o Novo Horizontino. Eu não vejo. A bola passou no alto, saiu o gol. Eu não vejo o Pedro Henrique. Mas o Marlon Manuel não joga na mesma faixa, do lado direito da zaga? Um zagueiro central e não com um quarto zagueiro? O Marlon é melhor mas que um até zagueiro ali, central, tem razão. Então, porque o manual... Não é assim. Tem cara que não sabe marcar pela esquerda. Você tem que usar mais o pé esquerdo. Tem que dar o fundo pro cara pra driblar, exatamente. vai virar o corpo ao Tem lado cara errado. que não joga Tem jogadores que jogam. Por exemplo, Thiago Silva joga nas duas. Edu Daracena joga nas duas. Agora, tem jogador, o Manuel, eu nunca vi ele jogar pela esquerda. Eu nunca vi. Então, é isso que precisa ver. De repente, não dá pra você colocar no mesmo time Marlon e Manuel. Só se o Marlon passar pra jogar na quarta zaga. Mas ele rende mais de zagueiro pra lá, né? Com o Dedé. No Cruzeiro ele tinha que jogar pela esquerda com o Dedé. Pode ser, entendeu? Eu não me lembro. Se ele jogou já aberto pela esquerda. Se ele não tem dificuldade dos dois lados. Eu acho que assim, quando jogou o Pedro Henrique no Corinthians, o Pedro Henrique sempre ou jogou com o Balbeno, ou jogava com o Pablo, e revezava naquele time de 2017. Todos os zagueiros do Corinthians e ele fazia as duas, né? Todos eles. Sim, todos são destros, mas eles faziam as duas, entendeu? O Pedro Henrique é um cara que joga nessa função. E o torcedor do Corinthians, quando teve a crise do ano passado, começou, porque esse moleque é isso, aquilo, não resolve. Primeiro que ele perdeu 2 referenciais, né, que eram o Pablo e o Balbuena. Segundo que no ano passado o Corinthians perdeu a principal característica que segurava a zaga, que era uma dupla sólida de volantes, que o Corinthians precisa voltar. Quando o Corinthians voltar a encontrar uma dupla sólida de volantes, que ainda não tem esse ano... Essa dupla passa por um jogador. Ralf. Sim. O Ralf e alguém que vai jogar do lado dele. Vai jogar o Júnior Urso no jogo dele. O jogo contra o Racing vai jogar o Júnior Urso. O Ralf ainda não está em forma. Quando o Ralf entrar em forma, já começa a ter um acréscimo no setor defensivo, porque o Ralf em forma é um cara forte na bola aérea, que tem sido um grave problema do Corinthians. Segundo, o Pedro Henrique ele é bom jogador. Desses zagueiros que estão no elenco, é o cara que mais conhece o Corinthians. Olha aqui, ó, o Pipo. Em relação ao Henrique, em relação a Manuel, em relação a... o cara que tem que jogar. Eu recebi informação agora de uma pessoa que acompanha o Pedrinho desde, né, a long time ago. E falou assim pra mim, ó, eu tô assistindo o programa aí, o Mano, ele falou pra mim, o Mano tá coberto de razão. É meia. O Pedrinho é meia. Não, o Carille disse isso. O Carille, da conta dele, ele é meia. Só que não coloca o Pedrinho como meia. Mas que a posição mesmo original dele é meia. Sim, o Carille já declarou a respeito disso numa entrevista coletiva. Eu não lembro depois não, mas pela leveza dele, pela característica de jogo dele, pela forma de driblar. Sim, mas eu concordo com você, Facincani. Nessa eu concordo com você, porque o Pedrinho jogando aberto, ele tem rendido muito bem. Muito mais. É um cara que apareceu, inclusive, no profissional jogando assim. Mas o Carille, ele falou, olha, eu acompanhei muito o Pedrinho aí, e nas categorias de base ele sempre foi um cara jogando centralizado, era um meia de criação. Mas é um cara que teve facilidade para se adaptar fazendo esse lado de campo. Eu colocaria o Pedrinho para brigar, sim, por essa vaga na lateral. Porque, por exemplo, o Jadson é um cara que tem cadeira cativa no time. E ele tem jogado com 3 jogadores à frente dos 2 volantes. Geralmente, são 2 jogadores rápidos ali, abertos, e o Jadson centralizado, o Armandão. Então, mas é aquela coisa, nem sempre, na sua conta. Nem sempre a posição de origem do jogador é a posição que ele rende mais. Sim. Vou dar um exemplo no próprio Corinthians. A posição de origem histórica do Rincon era meia. Jogou bem como meia. Mas ele virou o Rincon craque, genial e, pra mim, talvez o melhor estrangeiro que vestiu a camisa do Corinthians, mais até que o Gamarra, pra mim, Felipe Facincani, o Rincon se deu você não era o Felipe Facincani? Não, eu dando exemplo. O Elias também foi assim. O Elias na ponte era meia e virou volante, virou muito bom volante. O Alessandro também jogava de volante, não era? O Alessandro jogava de lateral. Um pouco mais à frente. Então, assim, o fato do Pedrinho ser meia de origem não quer dizer que ele vai ser um bom meia. Ele, pelo porte físico, pela velocidade, pela habilidade que ele tem com a bola nos pés, a facilidade para finalizar, que ele chuta muito bem de média distância. É um cara que jogando pela ponta, usando isso e ganhando, claro, a força física para tal, ele vai se tornar um cara muito mais importante que por dentro. Olha, o pessoal lá daquele site do meutimão.com.br, o Vessone, o meu amigo Vessone, eles postaram agora uma informação que o Corinthians desistiu da contratação do Lucão. Por 2 motivos. Aqui, ó, Lucão não será mais jogador do Corinthians, está aqui no site meutimão.com.br. E segundo o Meu Timão apurou, seriam 2 motivos. O primeiro foi médico. O jogador de 22 anos passa
passou por uma artroscopia no joelho esquerdo devido a um problema na cartilagem. E a diretoria foi orientada a não dar andamento à contratação pelo tempo de recuperação do jogador, ainda sem prazo para voltar aos gramados. E o segundo motivo teria sido financeiro, já que Corinthians e São Paulo, divergiram sobre o pagamento dos seus salários até a recuperação total da parte médica, porque o contrato do Lucão com o São Paulo vai até o próximo mês de julho. A não efetivação do negócio chama atenção, já que já da parte do Corinthians o discurso era de uma contratação iminente. O Corinthians dava como certo. Será que o Corinthians não vai esperar, então? Bruno Mendes, compensação, já falou como jogador do Corinthians na chegada do Uruguai e aguardado no Brasil para a realização dos exames médicos. Será que o Corinthians não espera, então, até o meio do ano por uma recuperação do Lucão e tê-lo de graça? Pode ser também. Já que ele não vai poder jogar agora mesmo. O Corinthians trabalha, não vale a pena, né? O Corinthians trabalha com a ideia de que o Léo sai no meio do ano. Essa é uma convicção. Então, mas isso que o Pipinho falou, ele tem razão. Já que o Lucão, eu não sabia, fez uma artroscopia, não tem condição de jogar. O Corinthians provavelmente ou queria que o São Paulo pagasse ou dividisse o salário. Como não, então espera. O contrato dele terminou com o São Paulo no final de julho. E o São Paulo ainda paga o salário dele no clube português? Tem que pagar o contrato. Não, ele voltou, não voltou. Ele já rompeu o contrato. O que acontece é que assim, o Corinthians pode renegociar um contrato com ele a partir de julho, com valores mais interessantes ao Corinthians. Talvez o Corinthians enxergue que hoje o salário do Lucão não seja compatível com a realidade do Lucão e do próprio Corinthians e aí faz a proposta ao Lucão. A gente tem isso aqui agora. Quer, não quer, bal. Em relação ao Romero, Pascoal, continua em paz. Repito o que eu venho falando para você. Minha informação é o seguinte: salário, ele aceitou. As luvas ele aceitou do Corinthians, mas ele continua emperrando naqueles 700 mil dólares da equiparação do dólar, que ele não abre mão de receber à vista. Ele não abre mão. E o Corinthians paga isso, mas não paga à vista. Paga fracionado. Esses 700 mil dólares, para quem não sabe, está em contrato? Não. É um acordo verbal. E o Corinthians falou que tem que honrar esse acordo verbal. Só que o Romero não quer abrir mão de receber isso à vista. Ou aparece algum empresário aí, paga os 700 mil dólares para ele e repassa a dívida para o Corinthians, ou o Romero vai procurar outro clube, então, porque o Romero quer a informação que eu tenho. Não dá para fazer isso, porque o Corinthians tem 10 milhões empenhados, 3 milhões de dólares, o Corinthians tem 3 milhões de dólares empenhados com outros empresários da vinda do Romero. Então, no meio do ano, o Corinthians vai ter que pagar os 10 milhões para os empresários, porque é o prazo dado. Então, de qualquer jeito, o Corinthians vai perder dinheiro nisso. Ou vai pagar o passe do jogador agora. Porque o Corinthians vai pagar agora, porque um grupo de pessoas contratou o Romero e entregou ao Corinthians. Agora o Corinthians tem que devolver o dinheiro das pessoas, são 3 milhões de dólares. Mas assim, quem só se prejudica e tem estado prejudicado com tal é o Romero. Porque ele viu que o mercado para ele ficou bem mais complicado nessa virada de 2018 para 2019. Pelo que foi o ano ruim dele com o Corinthians do próprio clube. Ele fica fazendo esse jogo de cintura que está bem mais duro do que o necessário. Porque, com todo respeito, se ele tem o interesse em renovar, se ele aceitou o salário, se ele aceitou a luva, dilui a multa e joga. Mas ele não quer, esse que é o problema. Não, então, mas é isso que eu tô falando. É aí que tá pegando. Porque veja, acabou de explicar isso aí. Então, não, exatamente, mas é o que eu tô falando. Eu acho que de pouca inteligência por parte do Romero. Posso só traduzir o que diz o jogador? Te digo mais, o contrato, a proposta oferecida pelo Corinthians, na minha opinião, é espetacular. Eu tô falando, se ele dilui isso no contrato, em uma forma fracionada, ele vai ter um valor mensal muito bom. Melhor, obviamente, do contrato original, Porque ele vai ter mensalmente um vencimento bacana, vai estar com tudo resolvido burocraticamente, estaria treinando normalmente com os caras. Não, mas ele está treinando. Não, mas treinando de uma forma efetiva para você ser escalado. Não, mas hoje ele treinou. O Corinthians paga e ele não joga, é só isso. Então, mas ele voltou a treinar agora. O Corinthians quer pagar para ele jogar. Ele já era para estar jogando
numa condição melhor, o Corinthians talvez precisando do futebol dele, ele crescendo, ele sabe que o Carille é um cara que Felipe, faz ele jogar de uma só falar uma coisinha pra você. Eu acho que assim, esse melindre não é do milindre, Romero... Não é milindre, eu vou te explicar. A gente tá discutindo uma coisa aqui que é do que jogador. A gente não sabe, pô. É jogador. Às vezes o cara precisa desse dinheiro à vista. Ele tem uma dívida, um parente tá morrendo. Tudo bem. A gente não pode discutir Ele não isso precisa. aqui. Eu sei. Eu tenho informação. Precisar... Então. Que até foi para uma... Deixa eu falar uma Precisar, coisa, ele Benjamin. não precisa. Tem jogadores que gostam de ficar pra trás. Pera só um minuto. Ele ficou pra trás pra receber agora. Precisar, eu soube que precisar ele não precisa. Agora, é um direito do cara. Claro, gente, imagina. Tem que respeitar. Então, se ele não abrir mão desse dinheiro à vista, não tem jeito. Não vai ter retorno, não vai ter renovação. O Corinthians vai pagar esses 3 milhões de dólares, né? Ao empresário. E aí eles vão brigar na justiça, Corinthians e Romero, por esses 700 mil dólares, ou vai ficar por isso mesmo. Não tem jeito. É acordo verbal, na justiça, o desgaste, eu não sei. Se tiver testemunhas... Agora, o Romero o desgaste do Romero com a diretoria do Corinthians, ele antecede a OTB que está gerenciando hoje a carreira do Romero. Antecede. Isso não começou agora. Ao contrário, a OTB estava tentando, até a informação que eu obtive, encontrar um denominador comum para resolver essa questão. E a informação que eu estou sabendo também é que eles vão voltar a conversar e parece que com prazos e valores diferentes. Então, mas é duro, a gente não sabe. Não, é o que eu estou dizendo assim, se é uma situação lógica, que não há uma necessidade, Romero, dilui isso, volta a jogar. O Corinthians talvez precise de você, como você também precisa do Corinthians, né? Acho que talvez você muito mais precise do Corinthians do que o Corinthians de você. Você estaria numa condição hoje legal, até fisicamente, para voltar à seleção paraguaia, para readquirir uma forma física que tem Copa América daqui 3 meses. Você é uma peça fundamental. O Osório tá querendo ele lá. Então, você é uma peça fundamental para a seleção paraguaia. Hoje você não é um jogador para a seleção paraguaia, você não está jogando. Por mais que o Paraguai precise muito de você. Mas hoje ele voltou. Você não pode discutir. Deixa eu falar uma coisa. E outra coisa, por Jesus, você não pode achar que se o cara tem que receber... Jesus está preocupado com ele. Só terminar, Pascoal. Se ele fala assim, o que ficou... Aqueles 700 que nós acordamos lá atrás, me paga agora e eu acerto um contrato novo com vocês. Ele tem o direito de fazer isso. Ele tem o direito, mas se não há um denominador comum nessa história, se o Corinthians não abre... isso. Mas, Pascoal, o Corinthians já ofereceu a ele uma baita renovação. Não é que o Corinthians desvalorizou o salário dele, colocou aumentou uma pra condição... caramba o salário dele. Subiu o salário, vai dar uma boa luva, vai ser uma coisa diluída que mensalmente vai ser um baita retorno para ele, Romero, para a realidade do Corinthians hoje, ele teria um dos maiores salários. Mas então, assim, você coloca isso no papel, ele não está sendo desvalorizado. A questão financeira, Fazingani, a questão financeira é muito particular. É muito particular. Precisando ou não, ele quer receber os 700 à vista. Claro, é o direito dele. Tudo bem, exatamente. Agora, outra coisa que eu concordo, com você é o seguinte, que ele, nesse momento, se desvaloriza. Claro que sim. Porque ele não está jogando. Exato. E se ele era um jogador que vinha sendo convocado habitualmente para a seleção do Paraguai, com essa ausência dele nos gramados, nesse período, é que você tem razão. Isso vai ser um prejuízo para ele. Perde valor. Perde valor. Agora, O Romero estava esperando vir uma proposta boa no final do ano. Não veio. Não veio. Então, paciência. Nem da China para até dia 28. É isso que eu estou te falando. Não veio. Não veio. Não veio a Mas proposta. você quer saber uma Lembra até que você falou? Você falou no programa lá, falou o seguinte: olha, vai vir uma proposta da China pelo Romero. E eu falei com uma pessoa do Corinthians que falou o seguinte: olha, nós estamos de joelho esperando, mas não vem. Sim, exato, mas você aceitaria Romero... parcelar os 700? Não, Pascoal, eu acho que cada contrato é um contrato. Isso é pessoal, cara. Pascoal. Claro, mas não, ele. O cara tem o direito. Se eu estivesse na condição do Romero hoje, Benja, eu faria o mesmo que ele, porque eu acho que cada contrato é um contrato. É aquele dinheiro que prometeram aí, olha, vou te pagar e não pagaram. Não, mas o Corinthians então vai você atrelar isso, não, mas é que tá. Você atrelar isso a um novo contrato, ele pode fazer isso. Poderia ser talvez aí uma forma de tentar flexibilizar um pouco o negócio. Mas eu, se fosse ele, eu também falava, o negócio é o seguinte, o contrato está acabando agora, o que eu tenho para receber a respeito do contrato anterior, eu quero receber agora. O contrato novo é daqui para frente. Mas é igual você. Não, mas é que foi a decisão dele. É um direito. Eu faria. Só que eu acho que o Corinthians também tem razão de não pagar esse caminho que o Romero Eu faria. O salário. Sim, eu acho que já está acordado, tem que pagar. Eu faria totalmente o contrário. O quê? Eu faria totalmente o contrário. Você aceitaria agregar... Presta atenção.
Olha, estão me dando uma baita de uma valorização, uma baita, não é? É uma baita valorização no contrato. Ia ganhar praticamente o teto. Praticamente o teto. Que é um absurdo. Vou ganhar luvas. Seria 2 milhões de reais de luvas. Diluído no contrato. Diluído no contrato. Um baita de um salário. E outra. Quantos anos o contrato? Não me lembro se são 3. 3. E outra, se eu não preciso do dinheiro e o clube falou assim, olha, isso aí não está no contrato, é um acordo verbal que o clube falou para ele várias vezes que vai honrar. Não estou falando que não vai receber. Vai receber. Se eu não estou precisando de dinheiro, estou sendo valorizado de tudo que é forma, não tem problema nenhum, parceiro. Quando termina a gestão do Andrés? Quando termina a gestão do Andrés? Acabou de entrar? Não, aí você pode colocar, inclusive... Não, um ano. Pode ter mais 2 anos. Esse valor na rescisão. Não deu nem metade. Só para dizer o seguinte, tem mais 2 anos? 23 meses agora. 23 meses. O contrato é de 3 anos. Acho que é 3 anos. Então, de repente, o ano final, o novo presidente assume e fala assim, isso aqui eu não vou pagar. Não, mas não tem como. Se está no contrato, vai pagar. Não, pera um pouquinho. Ele vai botar os 700 mil dólares no contrato. Vai estar discriminado. Vai. Entendi. Então, o que era verbal é o anterior. Entendeu? Esse daí entraria no contrato. Sim, então, eu faria. Eu estou sendo valorizado pra caramba. O Andrés está cumprindo uma cláusula de contrato que não é dele. Foi o Mário Gobi que fez essa cláusula de contrato. Mário Gobi? Sim, foi anterior ao foi do Mário Gobi. Então, o Andrés está honrando quem está fazendo é o Corinthians. Não importa qual seja o presidente, se é o Mário, se é o Andrés, se é o Roberto, ou seja lá quem for o próximo presidente. É o Corinthians que está assumindo o compromisso. E foi dito para o Romero que não se preocupasse, que iriam honrar o que foi acordado lá atrás. Só que, repito, o Romero tentou direito. Ele quer receber cash. O Corinthians falou cash, não dá. Não, mas é isso que eu falo. Às vezes, o Romero, você pode se adaptar a uma realidade do Corinthians sem você ter essa perda. Você colocando isso em contrato. Não perca. Não, exatamente. Você colocando isso em contrato. O Romero tá gritando no teu ouvido ali, olha lá. Não tá. Olha lá. Você colocando isso em contrato. Calma. Vai morder a sua orelha. Olha pro outro lado, olha pro outro lado. Ai, deu beijinho! Ai, deu beijinho! Eu sabia! Ele curte. Você tem razão, Pascoal, ele curte. Ele curte, Pascoal. Aquela roupinha dele. Olha lá. Você ia colocar isso em contrato de uma forma que, em caso de uma rescisão, você receberia isso de uma forma integral. Então, tem N situações que você pode colocar esses 700 mil diluídos e você não vai perder. Pelo contrário, se burocraticamente está lá no papel, esquece, Romero. É seu, cara. Olha. Então, cabeça no lugar agora. Resolva essa situação. Vai ser o melhor para você. Parece que você possa dar um passo atrás, não querendo receber, não recebendo o dinheiro integral. Vai ganhar o Oscar. Gente, sabe, olha, posso falar um negócio pra vocês? Vou dizer um negócio pra vocês. Vou ganhar o Oscar. De novo. Cara, não, de bundinha pra ele. Não tem nada mais chato do que clichê. Mas não é clichê. Não é. Dá um passo pra frente, dá dois passos pra trás, mas é verdade. Mas você acabou de não, tá errado. 2 pra trás pra dar um pra frente, não. É o contrário. Você quiser pra trás, para 2 pra frente. Você não sai do lugar do mesmo jeito. Olha aqui. Você não sai do desceu também, velho. Não, você não sai do lugar. Mas se ele dá 2 pra trás pra dar um pra frente, ele vai recuar. Olha aqui, ele confunde tudo, parece Chapolin. Eu quero desabafar. Eu vou desabafar. Você que tá em casa. Você que tá em casa assistindo programa de televisão, que você gosta da gente. Aí você vê os 2 mais novos do programa. O Pipo e meu filho. Não, o Mano já é mó velho. Novo sou eu. Eu tenho 37, filhão. É que você também trabalhou na lavoura. Você fez o aniversário do 41. Trabalhou na lavoura também, filhão. É, o 41. O que é? Você colhia algodão? Peraí, a produção falou que... Olha lá. Deu um selinho aí. O VAR tá aí pra solucionar o problema. Nada a ver, tem nada a ver isso aí. Tira essa paposeira daí, vai. O importante é ser feliz. Deixa eu ver de novo. Põe de novo lá. Não. Pois, bom, olha lá. Ele olhou e deu uma bicoquinha. É verdade. Pegou na trave. Foi cantinho de boca. Pegou na trave. Vai virar GIF, já vai virar meme, GIF, já tá rolando na internet. Mas o que eu queria falar, Pascoal, é o seguinte: não tem nada mais chato nos programas de futebol. O que clichês, cara? Mas ninguém tem clichê. Você gente, quando eu ouço o cara falar, olha aqui, ó. Quando eu ouço uma pessoa falar, não, olha, o Palmeiras ganhou, mas ganhou por quê? Porque o time encaixou. Quando você fala aí que o interessa são os 3 pontos, não é clichê? Não. Claro que sim, aí o Palmeiras perde. O que interessa é ganhar. Olha aqui. É clichê. Não, isso não é resultado. Isso é clichê. Olha, o time resultadismo é clichê. O time ganhou. O time ganhou. Não, mas encaixou.
Aí o time perdeu. O que aconteceu? Não encaixou. Cara, isso é ridículo, velho. Ué, e qual é a explicação? Qual outra explicação? Isso é encher linguiça, Não, peraí. Falar. Se fala de tática, você não gosta. Não, mas aí, se explica de uma forma. A tática. Você não gosta. Aí se você vai na forma popular, aí não encaixou, não deu certo, fechou a casinha, você não gosta. Do que você gosta? Pode falar? Do que você gosta? Agora, você não gosta de nada. Você não gosta do clichê popular e você não gosta da explicação. Você foi com ele no restaurante, só come frango. Eu não sei o que ele se alimenta para uma entrada USB. Deixa eu falar pra você. Você é vegetariano, mas quer colocar carne na salada. Aí você vai comer bife e você não... Esse é o teu problema. Você estava ótimo. Mas se começa e você não quer parar, aí já perde. Mas até a hora que você encheu o saco, você está coberto de razão. Tava com saudade dele quieto, não? Eu vivo hoje uma séria crise existencial. Jura? Eu percebi. Porque o futebol tem nada mais chato hoje do que isso. Do quê? Tudo é chato pra você? Olha, o popular é chato e a explicação é chata. Então não sabemos. Olha, pô, eu era moleque, velho. Pô, eu ligava para os programas de futebol, me divertia. Me divertia demais. E qual que era a linguagem? Com o Milton Peruzzi, Zé Italiano, pô, com o Silvio Luiz, com toda essa galera espetacular. Hoje a gente liga o futebol. Olha, encaixou, não encaixou. Vamos falar agora do balanço que o Flamengo divulgou, o superávit de 2018. Aí vem os caras com compassos e vamos falar agora de, métrica. Aí daqui a pouco nós estamos falando de aquecimento global. Pode interferir no jogo. O aquecimento global. Tanto que amanhã o jogo... Estou numa séria crise existencial. Eu me pergunto, é isso que eu quero para minha vida? É isso. O Gudriano Leifert. Eu não sei o que você quer. É isso. Eu vou te falar os programas antigos falavam de clichê. Os programas antigos tá bom, já ouvimos. O Gudriano Leifert. A gente não sabe mais. Calma, gente. Você tá pendurado numa interrogação. Desliga um pouquinho igual você estava no começo. Então, esse é o problema. Ele é legal pra caramba, mas o Sormani tem razão. Aí ele não para, velho. Ele emenda uma quinta marcha, ninguém segura. Mas olha, mano, notícia preocupante. Olha o Gudriano Leifert com o boletim de hoje lá no centro de treinamento do Corinthians. Vamos ver. Olá, Beija! Olha, terça-feira movimentada aqui no Corinthians, não teve entrevista coletiva não. Só o Jadson que vai falar amanhã, antes do jogaço de quinta-feira contra o Racing na estreia da Copa Sul-Americana, mas foi movimentado porque teve outras notícias. Primeiro, o time. O técnico Fábio Carille treinou com o mesmo time que enfrentou o Ferroviário pela Copa do Brasil, apenas com uma mudança que ele foi obrigado a fazer. O Danilo Avelar está suspenso, não pode encarar o Racing. Com isso, o Carlos Augusto, que voltou da seleção brasileira sub-20, treinou entre os titulares. O problema é que no finalzinho do treino, o goleiro Cássio sentiu uma pancada na coxa direita e saiu de carrinho. De acordo com o departamento médico do Corinthians, não preocupa para o jogo, mas o pessoal ficou atento e o Cássio vai ficar em observação hoje o dia todo. Se ele treinar amanhã, joga tranquilamente na quinta-feira. Então o time foi formado assim: Cássio no gol, Fagner, Henrique, Manuel e Carlos Augusto. Ralf, Ramires, Sornosa, Jadson, Gustavo e Wagner Love. A outra notícia que movimentou aqui o CT foi em relação ao Romero. E realmente houve uma modificação de acordo com o que a gente viu, né? Nos outros dias o Romero treinava separadamente dos reservas. Hoje não, ele treinou junto com os reservas, se movimentou, participou normalmente do trabalho. Já há uma aproximação dele com a diretoria do Corinthians e a negociação voltou a acontecer para a renovação do contrato dele. E o Romero pode ser a grande novidade do Timão na lista de inscritos da Copa Sul-Americana, que ainda não foi divulgada pelo Corinthians. Gudriano Leifert, aqui do CT Joaquim Grava, para o Fox Sports Rádio. Tá aí, boa, Gudriano Leifert, informação, o Cássio lesionado, mas a informação que eu tenho é que o Cássio joga. Agora, o Pipo, você que acompanha bastante você que acompanha bastante, o problema é esse. Esse é o problema. Não desliga. A gente tá falando e ele parece que ele não ouve. Ele vive num mundinho à parte. Deixa eu falar um negócio pra você, o Alice no País das Maravilhas, o Mágico de Oz. Presta atenção. Você que vive o futebol argentino conhece muito.
procede que o Racing pode vir com o time reserva para quinta-feira para o jogo do Corinthians e o Centurion, que já não jogaria, né, porque está suspenso da competição passada, foi afastado pelo Cudê e não tem data para voltar, não sabe se volta a jogar. Mas o Racing vem com o time reserva, porque o Racing hoje lidera, né, o campeonato argentino. Não, ele e o Ginásio Esgrima. Não, o que eu sei é que assim, o Cudê faz mistério e até agora não divulga a estratégia daqui. Defesa de a informação Justiça. é essa, mas se tratando de uma equipe como o Racing, de um duelo como o Corinthians, de uma Sul-Americana, que é uma das possibilidades de qualificação para a Libertadores do ano que vem. Tudo bem que o Racing, pelo Campeonato Argentino, está praticamente garantido, mas é um torneio internacional. E tendo exemplo do que fez o River Plate em 2014, quando ganha a Sul-Americana, para não só isso com a qualificação na Libertadores do ano seguinte, mas também para ter um laboratório, para um time conquistar a Libertadores do ano seguinte, eu acho muito pouco provável que o Racing abandone a competição ou jogue as traças dessa forma. Não, eles já enviaram a lista aí dos jogadores que vão viajar e eles estão mandando o time principal. O time inteiro. Não é do feitio do time do tamanho do Racing fazer isso, ainda mais com a tradição argentina. Agora, e o vice-líder é o Defensa e Justiça. Defensa e Justiça, que ainda não perdeu no campeonato. Isso. A questão, assim, Perdeu só o Botafogo aqui. Só o Botafogo. Não, no Argentino ainda não. No jogo da Sul-Americana. É o único invicto. No Argentinão, não. Não, é o único invicto ainda na Superliga Argentina. É estranho, eu fiz muitos jogos do Racing recentemente. E o Racing é um time de uma proposta muito ofensiva, ele joga no campo do adversário, ele marca muito forte ali, só que dá muito espaço entre os dois laterais. O Saravia e o Mena, que é o lateral esquerdo titular. O Mena é aquele mesmo, jogou no Santos, no Cruzeiro, etc e tal. Os dois zagueiros são bons, o Sigali e o Donati, aquele que jogou no Flamengo, e geralmente joga só com o volante. O Corinthians é um time extremamente defensivo para esse tipo de duelo, mas ao mesmo tempo adora um contra-ataque, como vai fazer o Racing. Então, se o Corinthians for uma equipe inteligente e não conseguir, ou no caso, conseguir bloquear esses espaços, essa velocidade que o Racing tem com o Zaratio, que era a válvula ali do Centurion pelo lado esquerdo, o Corinthians vai ter muita possibilidade de ganhar esse jogo. Mesmo com essa crise, mesmo com esse time desacreditado, o jogo que o Corinthians emprega com esse tipo de rival encaixa. Que é o rival que vai atacar e se guarnece defensivamente. Encaixou. Não, mas o Racing foi bem até agora, falou tudo. O Racing deu 9 jogadores. Quinta-feira, Corinthians 4, Racing 0. Pergunta pra mim como foi o jogo. Como é que foi o jogo? Espetacular, porque o Corinthians encaixou. Agora foi 4-0 pro Racing. Pergunta pra mim. O que aconteceu? Encaixou. 4-0? O Corinthians não encaixou. Pronto. Tem uma vantagem ainda, então, porque o Cristaldo joga aberto pelo lado do campo. E é um jogador de velocidade, o cara que puxa o contra-ataque. Ó, torcedor do Racing, ó. O que é isso? Yuri Cristaldo, hein? Reze, hein? Quem? Reze, hein? Por quê? Porque ele é difícil ali, né? O Cristaldo não é mau jogador, não, cara. Escuta, só pra falar, o Racing treinou hoje. O Racing treinou hoje com o time titular. O Lisandro Lopes e o Cristaldo foram poupados. Que são os dois O atacantes Cristaldo deve titulares. jogar aberto. Aliás, o Cristaldo joga como... Joga aberto. Eu não acho o Cristaldo mau jogador. Quem tá falando que ele é mau jogador? Ali, ó. Eu se benzeu. Também não acho bem. Fazia bom jogador, cara. tudo quanto era jogo. Era o melhor dos argentinos que o Palmeiras trouxe. Era o melhor dos argentinos, era ele. Eu também com certeza. acho. Eu discordo com a Cincana nessa. Eu também Eu acho que ele é discordo. cabeçudo, não, cara. Esforçado. Não é não, cara. Ele é bom jogador. Bom jogador. Você tem cisma Baita com alguns centroavante, jogadores. chama-se Lisandro Lopes, que é o artilheiro do Esse Campeonato é Argentino. perigoso. Veterano, Esse, mas pra mim, é o melhor jogador atacante na América do Sul hoje em atividade. Joga muita bola, a experiência que ele tem de Europa. Ele não joga só como centroavante, ele joga mais aberto. Ele é o cara que vem buscar o jogo como pivô. É o cara mais perigoso da equipe do Racing. Ele arma a jogada e vai buscar a bola depois lá dentro para finalizar. A movimentação dele com 35 anos assusta. A facilidade técnica que ele tem, eu acho muito bom. O Corinthians jogou jogador. contra o Ferroviário e o Carilli vai repetir a escalação. É isso que assusta. É isso que assusta. Acabou a com única você. alteração é o Danilo Avelar que não pode jogar porque ele foi expulso. Ué, pra você já não E é agora reforço? vai jogar o Carlos Pô, já não é reforço Mas é pra que você? tá, Você vê a diferença? Você vê a vai diferença? repetir Peraí. a mesma O que escalação. assusta, o que assusta, Você vê mano? a A partida que o diferença? Corinthians fez contra o Você vê a Ferroviário. diferença? Podia ter Você sido tá eliminado. 10 minutos enchendo linguiça. Mudou, tô explicando. Ele como vai ser o veio jogo. em uma frase e pronto, resumiu tudo. Mas você vê aí, ele tá tá bravo com o contundência, porque o Carilli. tempo Eu não urge. Só Eu mais acho uma que coisa pelo pra menos tá você. Um amigo meu diria, acabou. Eu acho Mas, que ô, pelo mano, contrário, ô, mano, se o o Corinthians problema- repete a escalação contra o Palmeiras e a postura, pode ganhar do Vasco justamente mas o por isso. Na problema... postura o pro- defensiva, Não, então, eu mas isso que eu concordo quero com falar. você. Eu acho que o Corinthians não precisa se arriscar contra o Racing. o problema- Espera um pouquinho. O Racing vai jogar em São Paulo.
contra o Corinthians, sabendo que vai decidir em casa. A troco do quê? É lógico. A troco do quê que ele vai propor o jogo? Ele vai propor a troco do quê? Mas o Cudê não tem essa característica. O time joga mesmo. Não sei, ok. Joga. Dentro ou fora, joga. Mas ele vai se abrir sabendo que o Corinthians quer isso. O time argentino é inteligente. Não, ele não vai se abrir, mas ele vai jogar. Eu acredito que o Corinthians vai jogar no padrão do Corinthians. Eu queria só falar Não vai mudar nada do padrão do Corinthians. Só para lembrar, o Lisandro Lopes é o artilheiro do Campeonato Argentino com 14 gols em 18 jogos, o que não é pouco. É muito. Claro que é. Ele e o Cristaldo não treinaram porque foram poupados, estão na relação dos jogadores, aquilo que o Mano falou. O Racing está vindo com o seu time principal para esse jogo contra o Corinthians. Mas o que eu queria falar para o Mano é o seguinte, o problema não é a escalação, repetir, não é. Não, é a forma como tem jogado. O problema é a postura. Claro. Se entrar com a mesma escalação, mas o Corinthians pelo menos jogar a bola, o Corinthians não pode. Mas não tem jogado, né, então, Esse é o problema. O Corinthians hoje é um time que não tem padrão. A gente fala aqui. Precisa ter produção, precisa ter o desempenho. Não é só o resultado. Você perde jogando bem, não adianta. Significa o quê? Que rapidamente, muito provavelmente, você vai ganhar o próximo jogo. Futebol você tá melhorando. É igual o L-Foot. É o quê? Sabe o L-Foot? Tinha um joguinho de computador nos anos 90, o L-Foot. Você ficava vendo a telinha, só os resultadinhos. Você ficava 90 minutos ali. Aí você escalava o time antes, aí você deixava jogar. Você não assistia o jogo, era só o resultado. Ficava correndo. 1x0, 1x1, 1x1, 2x1, esse é o futebol pro Benja. É isso. Só o resultado certo. Se você analisar uma coisa... Tá bom, Pipinho. Beleza, já foi legal. Dane-se. Sabe o que ele é? O senhor tem que se decidir. Ele é igual o terceiro... O senhor tá levando a sua crise existencial pro programa. Não pode ser assim. Ele é igual o terceiro... Você tem feito todas as suas orações? Deixa eu falar pra você, sério. Pelo amor de Deus. Você tem feito todas as suas orações, não é isso que tá faltando. Ele tá igual o terceiro mandato, sabe? O Juvenal tirou bem pra caramba. Foi pro terceiro mandato, ferrou. Sabe, foi o problema dele. O Mustafa tava lá, foi pro terceiro mandato, ferrou. É ele vai bem. Mas ele prossegue. O senhor extrapola. Eu, né? Amanhã...